Imagine a mão humana como você nunca a viu antes. Sob a luz comum do dia, ela parece uma ferramenta familiar de toque e trabalho. Mas se aproximarmos uma lente microscópica de altíssima potência, a realidade se transforma em uma paisagem alienígena e vibrante. O que vemos não é apenas pele, mas um ecossistema vasto e pulsante, uma metrópole microscópica onde milhões de seres invisíveis habitam cada vinco, cada poro e cada pequena dobra cutânea. Para um profissional de saúde, essa visão é ainda mais complexa. Ao final de um turno exaustivo de 12 horas, circulando entre enfermarias, unidades de terapia intensiva e prontos-socorros, as mãos de médicos e enfermeiros carregam muito mais do que a sua flora natural. Elas se tornam um campo de batalha invisível, onde patógenos oportunistas, albavírus persistentes e bactérias multiresistentes se alojam, aguardando apenas o próximo toque para encontrar um novo hospedeiro. Neste cenário, somos confrontados com o paradoxo hospitalar mais perturbador da medicina moderna. O hospital foi concebido para ser o santuário da vida, o local sagrado onde a ciência desafia a morte e o sofrimento. No entanto, ironicamente, ele pode se transformar em um vetor silencioso de doenças. As chamadas infecções relacionadas à assistência à saúde, conhecidas pela sigla IRAS, representam um dos maiores inimigos da segurança do paciente em todo o mundo. O mesmo ambiente que abriga tecnologias de ponta e especialistas altamente treinados é, simultaneamente, o palco onde micro-organismos letais viajam de leito em leito, muitas vezes transportados pelo instrumento mais nobre de um cuidador, as suas próprias mãos. É uma contradição amarga que define a luta diária nos corredores de hospitais globais. As estatísticas que cercam essa realidade são avassaladoras e revelam uma crise silenciosa que raramente ganha as manchetes. Dados de organizações internacionais de saúde indicam que a falta de uma higienização rigorosa e frequente das mãos contribui diretamente para milhões de mortes evitáveis todos os anos. Estamos falando de pacientes que buscam tratamento para condições manejáveis, mas que acabam sucumbindo a complicações graves causadas por germes que simplesmente não deveriam estar ali. Além da tragédia humana, essa negligência alimenta a escalada perigosa da resistência bacteriana. Cada vez que um patógeno sobrevive e se espalha devido a uma falha na higiene, ele se torna mais forte, aprendendo a resistir aos nossos antibióticos mais potentes e transformando infecções que antes eram simples em sentenças de morte quase intratáveis. É uma guerra invisível que consome bilhões de dólares dos sistemas públicos e privados, mas cujo custo real é medido em vidas perdidas. Diante de tamanha gravidade, surge uma provocação inevitável para todos nós. Vivemos em uma era definida por avanços extraordinários, onde cirurgias robóticas operam com precisão milimétrica e a inteligência artificial diagnostica doenças em segundos. No entanto, apesar de todo esse arsenal futurista e digital, a tecnologia mais eficaz, a barata e fundamental da medicina, continua sendo o ato analógico e milenar de esfregar as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Porque, em um mundo de alta tecnologia, esse gesto tão básico permanece como a nossa principal e mais robusta linha de defesa. Porque algo tão simples em sua execução é, ao mesmo tempo, tão complexo de ser implementado como uma regra absoluta em todas as unidades de saúde do planeta. Esta é uma reflexão que toca a todos nós, não apenas aos profissionais de branco. Pense na última vez que você, ou alguém que você ama, esteve em um hospital ou consultório. Enquanto o profissional verificava seus sinais vitais, trocava um curativo ou preparava uma medicação, você chegou a observar se houve o momento da higienização das mãos? Essa percepção não deve ser vista como um ato de desconfiança, mas como um componente vital da cultura de segurança compartilhada que todos precisamos construir para proteger a vida. Antes de continuarmos essa jornada para entender como a ciência descobriu o poder transformador da limpeza, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Entender essa história é o primeiro passo para garantir que o hospital seja, de fato, apenas um lugar de cura e esperança. Para compreender como chegamos à simplicidade salvadora de uma gota de álcool em gel, precisamos viajar no tempo até a Viena de 1847, um período onde os hospitais eram frequentemente vistos com mais temor do que esperança. No coração dessa época, o médico húngaro Ignaz Semmelweis trabalhava no Hospital Geral de Viena, onde uma tragédia silenciosa e persistente assolava a primeira clínica obstétrica da instituição. Enquanto as mulheres que davam à luz na segunda clínica, assistidas apenas por parteiras, apresentavam taxas de mortalidade relativamente baixas, as pacientes da primeira clínica, atendidas por médicos e estudantes de medicina, morriam em números alarmantes devido à febre puerperal. O contraste era brutal e inexplicável para a ciência daquela era, que ainda se apegava à ideia de que as doenças eram causadas por miasmas, odores ruins ou desequilíbrios de fluidos corporais. A revelação de Semmelweis não veio através de um microscópio, mas de uma observação meticulosa e um evento trágico pessoal.
Após a morte de um colega médico que acidentalmente se cortou durante uma autópsia e apresentou os mesmos sintomas das mães moribundas, Semmelweis conectou os pontos de forma revolucionária. Ele percebeu que os médicos e estudantes passavam diretamente das salas de autópsia, onde manuseavam cadáveres em decomposição, para as salas de parto sem qualquer higienização eficaz. Ele teorizou que algo invisível, que ele chamou de partículas cadavéricas, estava sendo transportado nas mãos desses profissionais para o interior dos corpos das pacientes. Com essa intuição brilhante, ele implementou uma regra simples, porém rígida. Todos os médicos deveriam lavar as mãos com uma solução de cal clorada antes de examinar qualquer gestante. Os resultados foram imediatos e impressionantes, com a mortalidade despencando de 18% para menos de 2% em poucos meses. Entretanto, algo que deveria ter sido celebrado como uma das maiores descobertas da história da medicina, tornou-se o início de uma tragédia pessoal para o pioneiro húngaro. A comunidade médica da época, dominada por uma elite conservadora e arrogante, sentiu-se profundamente ofendida com a sugestão de que as mãos de cavalheiros respeitáveis poderiam ser portadoras de sujeira ou morte. Semmelweis foi ridicularizado, marginalizado e rotulado como um lunático. A resistência à mudança foi tão violenta que ele acabou perdendo seu cargo, sendo forçado a retornar a Budapeste, onde sua saúde mental se deteriorou sob o peso da incompreensão e da culpa pelas vidas que ele sabia que ainda estavam sendo perdidas. Ironicamente, o homem que descobriu a cura para a sepsia hospitalar morreu em um asilo após ser agredido. Vítima de uma infecção generalizada, contraída em um ferimento na mão, um fim amargo para alguém que dedicou sua existência a pregar a limpeza. A redenção das ideias de Semmelweis só viria anos mais tarde, com a ascensão da microbiologia. Louis Pasteur, com seus experimentos rigorosos, finalmente provou que o mundo estava repleto de micro-organismos vivos invisíveis a olho nu, os germes, que eram os verdadeiros responsáveis pela fermentação e pelas doenças. Essa base teórica permitiu que o cirurgião britânico Joseph Lister transformasse a intuição de Semmelweis em uma prática cirúrgica sistemática. Lister introduziu o uso do fenol como antisséptico para limpar instrumentos e feridas, inaugurando uma nova era onde a cirurgia deixava de ser uma sentença de morte provável. A ciência avançava e as substâncias evoluíam, partindo do cloro agressivo que corroía a pele dos profissionais até a descoberta de soluções mais suaves e eficazes. Com o passar das décadas, a indústria farmacêutica e a química moderna refinaram esses agentes, desenvolvendo sanitizantes que podiam eliminar patógenos sem causar danos severos aos tecidos humanos. O surgimento do álcool em gel, nas últimas décadas do século XX, foi um divisor de águas, permitindo que a higienização fosse realizada de forma rápida e acessível em qualquer lugar, mesmo longe de uma pia. Toda essa evolução histórica e científica culminou na intervenção da Organização Mundial da Saúde, que buscou unificar esses séculos de evidências em um padrão global de segurança. Foi assim que nasceu a diretriz dos 5 momentos para a higiene das mãos, há uma linguagem universal criada para garantir que nenhum detalhe seja esquecido no cuidado ao paciente, transformando o legado de Semmelweis em um protocolo obrigatório que salva milhares de vidas todos os dias em hospitais de todo o planeta. A compreensão moderna da segurança do paciente não é mais uma sugestão vaga, mas um mapa detalhado dos 5 momentos para a higienização das mãos. O primeiro desses marcos fundamentais ocorre antes de tocar o paciente. Ao cruzar o limite do leito, o profissional deve garantir que os micro-organismos do corredor não entrem em contato com quem está vulnerável. O segundo momento é mais crítico, antes da realização de um procedimento limpo ou asséptico. Aqui, a barreira protege contra a autoinfecção, apenas impedindo que bactérias da própria pele do paciente ou do ambiente entrem em locais onde nunca deveriam estar, como a corrente sanguínea através de um cateter ou uma ferida cirúrgica. O terceiro momento surge após o risco de exposição a fluidos corporais, impedindo que o profissional se torne um reservatório ambulante de doenças. O quarto momento acontece após o contato direto com o paciente, interrompendo o ciclo de transmissão para a próxima pessoa que receberá cuidados. Por fim, o quinto momento acontece após o toque em superfícies próximas ao paciente. Grades de cama, monitores e teclados podem abrigar colônias bacterianas resistentes por dias, transformando o mobiliário hospitalar em um campo minado invisível para o próximo visitante. Entretanto, a eficácia desse protocolo depende de algo mais profundo do que a simples frequência, a técnica correta. Não basta um movimento rápido sob a água. A higienização é uma coreografia de precisão. A fricção deve envolver todas as superfícies das mãos. Os grandes polegares, que frequentemente escapam de uma lavagem descuidada, devem ser friccionados rotacionalmente, assim como os espaços entre os dedos, os espaços interdigitais.
Esse processo, quando realizado com álcool em gel, deve durar entre 20 a 30 segundos. Se for com água e sabão, o tempo sobe para 40 a 60 segundos. É a diferença entre o gesto mecânico e a intenção clínica. Um compromisso com a destruição das membranas celulares de vírus e bactérias que, de outra forma, continuariam sua jornada destrutiva. Apesar da clareza científica, a adesão total a essas práticas continua sendo um dos maiores desafios da medicina contemporânea. No caos de uma unidade de terapia intensiva, o profissional de saúde enfrenta barreiras reais. A sobrecarga de trabalho e a falta de pias podem criar obstáculos logísticos. Além disso, o uso constante de produtos antissépticos pode causar dermatites e ressecamento severo da pele, gerando um desconforto físico que desencoraja a prática repetitiva. Há também o peso da complacência. O fato de os germes serem invisíveis cria uma falsa sensação de segurança. Quando não vemos o inimigo, é fácil esquecer que ele está lá. É aqui que a infraestrutura hospitalar e o apoio institucional tornam-se indispensáveis, garantindo que o cuidado com as mãos não seja um fardo burocrático, mas uma ferramenta facilitada e segura. Ao olharmos para trás e lembrarmos do sacrifício de Ignaz Semmelweis, percebemos que a higienização das mãos transcende a técnica biológica para se tornar um contrato ético fundamental entre quem cuida e quem é cuidado. É um ato de respeito profundo pela dignidade humana e pela vulnerabilidade do outro. Cada gota de sanitizante aplicada é uma promessa silenciosa de não causar dano. No hospital do futuro, a tecnologia continuará a evoluir, mas o toque humano permanecerá insubstituível. Por isso, a cultura de segurança do paciente deve ser compartilhada. O paciente e sua família não são apenas receptores passivos, mas agentes ativos de fiscalização. Sentir-se confortável para perguntar gentilmente ao profissional se ele higienizou as mãos não é um sinal de desconfiança, mas um exercício de cidadania em saúde que fortalece todo o sistema. A segurança do paciente começa no momento em que todos, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos e visitantes, reconhecem que a preservação da vida está literalmente em nossas mãos. Que o legado de pioneiros como Pasteur e Lister nos inspire a nunca subestimar o poder de um gesto simples, porém monumental. Juntos podemos transformar cada hospital em um santuário de cura absoluta, onde todo rastro deixado seja o da compaixão e da segurança mútua garantida por mãos verdadeiramente limpas.